E aí, fantasmas? Que a Mega Evolução provavelmente é a mais popular das mecânicas Pokémon inseridas desde a 6ª geração, isso acho que todo mundo sabe. E eu também acho que todo mundo sabe que um Pokémon quase teve Mega Evolução. Eu tô falando do Flygon, logicamente, a gente descobriu isso através de entrevistas do próprio Ken Sugimori, o principal ilustrador de Pokémon. Era pro Flygon ter uma Mega Evolução em Omega Ruby e Alpha Sapphire, mas não tiveram uma ideia condizente com o Pokémon e aí acabaram descartando. E agora em 2024, mais de 10 anos depois da descoberta da Mega Evolução, a gente acaba sabendo que outro Pokémon também teria uma Mega Evolução. Essa e outras descobertas recentes do mundo Pokémon feitas através de um data mine do Pokémon Home eu conto pra vocês no vídeo de hoje. Então assiste até o final, beleza? Mas antes, o que todo mundo também ama, logicamente, por estar aqui no canal, é Pokémon. E é lógico que a gente espera que os próximos jogos sejam cada vez melhores que os seus antecessores. Agora, já imaginou você fazer parte da criação de um jogo de Pokémon? O que eu tenho certeza é que isso começa por uma boa qualificação. E na Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, você encontra dentro dos cursos de UX e Design uma formação em Game Designer. Essa formação já conta com 17 horas de conteúdo e esse material continua sendo atualizado para que novos conteúdos relevantes para quem quer ser um Game Designer sejam lançados e você aprenda a criar jogos de forma profissional. E se você não entende nada do assunto, não tem problema. É sempre bom lembrar que a Alura é para todo mundo. Desde a pessoa que quer aprender do básico uma nova carreira, até aquele que já tem conhecimento, mas quer se aperfeiçoar na sua área de atuação. E se matriculando através do link do canal, que vai estar na descrição e no comentário fixado, você vai receber 15% de desconto na sua matrícula. É um descontaço, uma bela oportunidade, só que corre porque é por tempo limitado. Bom, agora sim, vamos para as descobertas recentes do mundo Pokémon lá no Twitter, o @MattYokana, junto com o Eutico Eve, esse segundo um data miner e leaker bem conhecido pela comunidade de Pokémon Unite, fizeram algumas revelações muito interessantes depois de data minerarem o Pokémon Home, pelo menos versões iniciais e mais antigas do aplicativo. O Matt falou que esse conteúdo data de 28 de outubro de 2019, ou seja, pouquinho antes do lançamento de Sword and Shield. E como a gente sabe, sempre que um novo jogo, uma nova versão, uma nova geração de Pokémon é lançada, o Pokémon Home, que é hoje aonde você pode guardar os seus Pokémon, ele sofre uma atualização justamente para poder comportar esses novos monstrinhos. Bom, então ele começa mostrando aí algumas artworks, sprites, até renderizações, versões de renderizações mais iniciais de alguns Pokémon que estavam dentro do Pokémon Home. Essas renderizações são até bem bizarras, algumas retiram, removem os olhos dos Pokémon, dando a eles um visual bem macabro. Mas onde a brincadeira começou a ficar séria de verdade foi no repositório de Cries dos Pokémon. Como vocês sabem, sempre que um Pokémon entra em batalha, ou enfim, quando você interage com esse Pokémon, o Pokémon tem um Cry, que é diferente do anime na maioria das vezes, né? No anime o Pokémon repete o próprio nome, nos jogos ele tem um Cryzinho ali, que é um barulhinho, um efeito sonoro específico para ele. Nesse repositório de Cries foram encontrados dois arquivos bastante interessantes, um referente a Jynx e outro referente a Celesteela. Vale lembrar que desde 2020 sabe-se que alguma forma alternativa para Jynx havia sido programada em algum ponto do desenvolvimento de algum jogo de Pokémon. Tanto é que na época falava-se muito sobre uma Galarian Jynx, coisa que nunca aconteceu. Agora, pouco menos de 4 anos depois, a gente finalmente descobriu o que é essa forma alternativa da Jynx. Nada mais é do que uma mega evolução para um dos mais polêmicos Pokémon da primeira geração. Sim, vantagem, mas é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Agora, além do Flygon, sabemos que a Jynx também era outro Pokémon que poderia e quase ganhou uma mega evolução nos jogos da 6ª geração, muito provavelmente, mas isso em algum momento foi descartado. Não sabemos exatamente o porquê desse descarte, mas o que agora a gente sabe é que inclusive já tinha o Cry da Mega Jynx, que é basicamente uma versão modificada, um remix do da Jynx, um efeito de mega evolução, como acontece costumeiramente com as outras mega evoluções, essas sim oficiais. Então vou colocar agora aí os dois Crys para vocês verem como eles são semelhantes e para vocês também verem como seria o Cry da Mega Jynx.
Agora, em relação a Celesteela, aí seria uma segunda forma dessa Ultra Beast. A gente não sabe exatamente como ela seria. Infelizmente, a gente só tem o arquivo do Cry, né? Não temos nenhuma imagem, nem dela, nem da Mega Jinx, para saber remotamente como elas seriam. Mas o que a gente sabe é que no anime aparece uma versão bebê da Celesteela. Em um episódio, a gente vê ali um brotinho de bambu bebê que eventualmente se transforma na grandiosa, poderosa Ultra Beast, que é inspirada em bambus, foguetes e também num conto japonês. Então essas, sem dúvidas, são as duas principais e mais relevantes descobertas: Mega Jinx e uma segunda forma para Celesteela. Se seria exatamente essa do anime, a gente não sabe. Quem sabe, né? Uma pré-evolução inspirada justamente nesse bebezinho aí que a gente viu na animação. Eles também descobriram renderizações mais iniciantes das Gigantamax, que também não tinham uma qualidade muito boa não, nem aquele brilho avermelhado e tampouco as nuvens vermelhas tão características das Gigantamax da 8ª geração. A gente vê aí inclusive algumas bem feinhas, como por exemplo uma Champ, destacada inclusive pelo Matt ali, que por conta da iluminação ainda precária desses modelos, parecia até que não tinha pescoço. E eu acho que a segunda importante notícia que temos aí nos últimos dias de Pokémon, essa um pouco mais, digamos assim, voltada para rumores, né, porque não é nada certo, vem do Riddler-Ku, provavelmente o mais famoso leaker de Pokémon da atualidade. Eu falo sobre essa notícia ser um pouco mais voltada para rumores, não porque o Riddler-Ku não seja confiável, a gente já sabe que sim, ele tem informações privilegiadas, ele pode ser um insider ou ele conhece um insider, tem uma fonte lá dentro da Pokémon Company, da Game Freak, mas ele nunca revela objetivamente as informações. Ele sempre revela através de charadas e às vezes, como parece nesse caso, através de brincadeiras, que a gente não sabe exatamente se é só brincadeira ou se tem um fundinho de verdade. O usuário no Twitter _EliteRobô postou uma ideia sobre, ao invés de termos remakes de Johto e remakes de Unova, fazer um remake só que unisse as duas gerações. Eu já até tinha falado sobre essa ideia anteriormente aqui no canal e pra mim não parecia fazer o menor sentido, só que agora com o Riddler-Ku brincando sobre essa possibilidade, aí eu acho que a porcentagem de chance aumenta um pouquinho. O EliteRobô fez até capas eventuais do que seria, ou do que ele chama de Pokémon Black Gold, Pokémon Silver White, e também sobre como funcionaria a mescla de iniciais, a mescla de regiões. E aí o Riddler-Ku foi lá e falou: amei essa ideia, com um emojizinho dando um beijinho de coração. Será que ele tá só brincando com todo mundo ou será que de fato o EliteRobô acertou em cheio uma informação que o Riddler-Ku já tinha? Não feliz em ter respondido essa thread do EliteRobô, depois o Riddler-Ku foi lá e postou o que parece claramente ser uma fusão entre o Reshiram, um lendário da 5ª geração da versão Black, e o Ho-Oh, um lendário da 2ª geração da versão Gold. E aí seria a junção de Johto com o Unova, corroborando essa teoria aí de que ao invés de termos dois remakes, né, eventualmente um Let's Go Johto e um Legends Unova, ou então um novo remake da Ilka, só que dessa vez para o Unova ao invés do Brilliant Diamond Shining Pearl, que foi de Sinnoh alguns anos atrás, a gente teria só um remake unificando de alguma forma louca essas duas regiões, quem sabe com uma nova forma completamente diferente de se jogar Pokémon, quem sabe podendo escolher qual região você quer se aventurar, com qual inicial, enfim, ideias, maluquices, mas agora, quem sabe, uma possibilidade. Essas são as principais informações que a gente teve nos últimos dias de Pokémon. Logicamente que nas vésperas do Pokémon Day tá tendo muito rumor, principalmente aqueles rumores do 4chan, mas eu tô tentando dar uma segurada pelo menos até o Pokémon Day, para que a gente tenha algo de mais concreto em relação ao plano da Game Freak, da Pokémon Company para esse ano de 2024, né? Se eles pretendem lançar algum jogo novo, série principal, remake, spin-off, e aí sim trabalhar em cima disso alguns outros rumores que possam ser um pouquinho mais confiáveis. Me conta aí nos comentários o que você achou dessas informações, dessas notícias e dessa descoberta da Mega Jinx. Isso me surpreendeu bastante, até porque se trata de um Pokémon muito polêmico e geralmente a Pokémon Company tenta ficar de fora dessas polêmicas, não reviver problemas, então a informação de que eles em algum momento pensaram numa Mega Jinx me pegou de surpresa com certeza. Não esqueça também de conhecer a Alura, o link tá na descrição com o descontinho de 15%. De novo, se você tem interesse em uma área de programação, a Alura é o seu lugar, você pode encontrar a sua carreira através dos cursos da Alura, beleza? É isso, fantasmas! Não esquece também de se inscrever no canal, estamos quase chegando aos 950 mil fantasmas e depois reta final rumo a 1 milhão de inscritos. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.